Quando você tem sócios, precisa entender o que é importante nessa relação para que a empresa gere resultados e cresça de forma sustentável, da maneira mais tranquila possível. Mas não se engane, as crises no relacionamento podem acontecer e você deve estar preparado para enfrentá-las e superá-las. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o episódio número 87 do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá. Bom, esse episódio é para você que tem uma empresa com sócios, um ou mais sócios, e quer saber como fazer para melhorar esse relacionamento, como deve ser esse relacionamento, o que deve ser combinado entre os sócios para que essa sociedade dê certo. E para você que está enfrentando algum tipo de problema no relacionamento com o seu sócio ou com os seus sócios e quer entender como fazer para mudar essa situação. E se você ainda não tem uma empresa ou ainda não tem sócios na sua empresa e está pensando se deve ou não, vai ser legal também ouvir esse episódio e ouvir também o episódio número 69, onde eu falo de vantagens e desvantagens de ter sócios. Bom, vamos começar entendendo os 3 pilares do relacionamento entre sócios que fazem com que uma sociedade prospere. O primeiro pilar é a definição de responsabilidade. E isso tem que ser feito quando um ou mais sócios terão funções executivas dentro da sociedade. Porque tem situações onde o sócio é só um sócio investidor. Ele não participa do dia a dia da empresa, ele não tem uma função de executivo, de diretor dentro da empresa, nem uma função de técnico especialista. Então, nesses casos, quando os sócios têm funções executivas dentro da empresa, é preciso definir as responsabilidades de cada sócio. E para você fazer isso de maneira coerente e estruturada, eu recomendo que você comece definindo o grande objetivo. Qual é o grande objetivo da empresa no longo prazo? Algumas empresas chamam também de visão. E é importante para você definir onde é que vocês esperam que a empresa vá chegar. Qual é o objetivo de longo prazo? Bom, determinado grande objetivo, você vai definir aí os objetivos estratégicos que vão tornar o grande objetivo possível. Então, os objetivos estratégicos são metas bem elaboradas que vão ser conquistadas ao longo do tempo, nos próximos 2, 3, 5 anos, para que o grande objetivo seja alcançado. Então é muito importante que os sócios definam esses objetivos estratégicos. E a partir destes objetivos é que devem ser definidos as responsabilidades. A empresa tem uma estrutura, agora tem objetivos e aí sim você vai definir que objetivos e que estruturas dentro da empresa serão de responsabilidade de cada um dos sócios. Quando você faz isso, você está automaticamente definindo os cargos. Quais são as diretorias que esses sócios vão ocupar? Diretoria financeira, diretoria comercial, diretoria de produção, diretoria de operações. Eu não sei que nome você dá para as estruturas da sua empresa, mas é preciso, nesse momento, definir os cargos, as responsabilidades. Isso feito, também é muito importante você definir o nível de autonomia que esses diretores terão. Eles vão poder tomar qualquer tipo de decisão? Precisam consultar os demais sócios? Como é que essa relação vai ficar estabelecida? É muito importante você deixar essas coisas claras. Por exemplo, o sócio que é responsável pela produção, ele pode tomar a decisão de comprar um equipamento, de fazer um investimento de capital sem consultar os outros sócios? Sim ou não? Se sim, até qual valor de investimento ele pode ter autonomia para decidir sozinho? Então é importante que esse tipo de coisa esteja bem estabelecido. O que pode e o que não pode. Independente da responsabilidade de cada um, tem coisas que impactam a empresa de tal forma que é importante serem compartilhados. Algumas coisas precisam ser simplesmente informadas, outras precisam de fato de uma deliberação. E é muito importante que isso fique claro, que tudo isso fique claro na relação entre os sócios. Uma outra coisa muito importante que precisa ser definida é qual vai ser o prolabore.
qual vai ser a remuneração desses sócios que têm uma posição executiva. E nesse ponto é recomendável que essa remuneração esteja alinhada à realidade da empresa, o que a empresa pode pagar em termos de prolabore para os executivos e, obviamente, esteja em linha com o que é pago no mercado, com os valores pagos pelo mercado para profissionais atuando em funções de diretoria dentro de empresas do porte da sua empresa. Muito bem, definidas as responsabilidades dos sócios que têm funções executivas, você pode eventualmente ter sócios que não têm uma função executiva. Eles são sócios, mas têm outra função na empresa. Podem ser gerentes, podem ser especialistas técnicos, isso é possível. Eventualmente você tem sócios que não são diretores, mas que têm funções dentro da empresa. E isso também precisa ser muito bem definido, a começar pela questão da hierarquia. Esse sócio que não tem uma função executiva, ele está dentro de uma das estruturas executivas, então ele precisa estar subordinado a um outro diretor, que pode ser sócio ou não, eventualmente é um diretor contratado. Ou seja, mesmo que ele seja sócio, ele está subordinado, ele está dentro de uma estrutura e ele tem que respeitar essa estrutura para que a empresa funcione bem. E aí, da mesma forma, você vai definir o cargo que essa pessoa vai ter, as responsabilidades que ela tem e o prolabore que ela vai receber. Novamente, importante que esse prolabore esteja alinhado com as condições da empresa em termos financeiros e com o valor pago para aquela função, para quem tem aquelas responsabilidades no mercado, para que não tenha nenhum tipo de distorção dentro da empresa. Até porque, independente da posição que os sócios estão, eles têm direito a receber parte do lucro da empresa, na proporção das suas participações ou de acordo com o que está descrito no contrato social ou no estatuto social da empresa. Então, a remuneração pelo trabalho executado é uma, a remuneração que ele recebe como lucro daquela empresa em função da sua participação é outra coisa completamente diferente. Então, isso é importante que isso esteja devidamente alinhado. E por que isso é importante? Porque isso tudo pode gerar atritos e problemas na hora da comunicação, na hora do relacionamento. Então, é importante colocar os pingos nos is e deixar tudo muito bem esclarecido. E para que isso seja feito da melhor forma possível, fechando essa parte de responsabilidade, tudo isso que vocês combinaram deve ser escrito, deve fazer parte de um documento que onde vocês vão formalizar as funções e responsabilidades de cada um, a questão do prolabore, isso tudo tem que estar formalizado num documento que é da empresa, dos sócios, um acordo entre os sócios que precisa estar devidamente formalizado para evitar qualquer tipo de falha de interpretação na comunicação. Então, esse documento deve ser redigido, se for preciso, procure assessoria, até jurídica, para que esse documento seja bem redigido, para que não reste dúvida, e esse documento pode ser guardado na empresa e até mesmo registrado num cartório de uma forma mais formal. Isso aí é uma decisão que os sócios podem acordar. Eu chamo esse documento de acordo de gestão societária. Para quê? Para que dentro desse acordo todas essas regras estejam devidamente esclarecidas. O segundo pilar importante de relacionamento entre os sócios é a questão da cobrança de resultados. Não basta definir responsabilidades, é fundamental que exista uma cobrança saudável entre os diretores. Afinal de contas, os diretores devem prestar contas entre si das responsabilidades acordadas, da mesma forma que eventuais outros diretores que hajam na empresa e que podem não ser parte da sociedade, não ser parte da empresa. Ou seja, entre os diretores precisa haver um momento de cobrança das responsabilidades que foram estabelecidas, das metas que foram estabelecidas. Cada diretor, com o papel de gestor, vai estruturar a sua área, vai fazer a sua gestão, deve ser capaz de fazê-lo, estabelecendo processos, estabelecendo indicadores, metas, e esses indicadores, essas metas, é que devem ser ali informadas no momento de uma prestação de contas entre os diretores. Afinal de contas, é aquilo ali que vai mostrar se a gestão daquela diretoria está sendo bem executada ou não. É aquilo ali que vai mostrar se de fato aquele sócio está gerenciando e está cuidando daquilo
que ele é responsável. Dentro do método líder no comando, a gente chama isso de gestão proativa integrada, que contempla não só a parte da estruturação e otimização dos processos, de definição das métricas, dos indicadores, como também da gestão proativa de resultados, ou seja, de acompanhar ali no dia a dia, de ter reuniões mensais de resultado, de cobrar as pessoas dentro da área para que entreguem os resultados que são esperados. Então, tudo isso é papel daquele diretor que está ocupando aquele cargo de gestão. Então, é muito importante que exista uma metodologia de cobrança de resultados. E é importante também que esse gestor consiga ter uma liderança diferenciada da equipe. Dentro do método líder no comando, é assim que a gente chama a forma de liderar as pessoas para gerar os melhores resultados. Então, este diretor, este sócio, ele precisa se capacitar, ele precisa se tornar um líder diferenciado, ele precisa ser capaz de engajar o seu time. Então, quando um diretor ele tem ali uma metodologia de gestão, ele tem ali as habilidades de liderança, ele vai conseguir entregar os resultados que são necessários para fazer a sua estrutura, a sua diretoria contribuir positivamente para o crescimento da empresa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa cobrança é que estimula o diretor a se desenvolver. Imagina que não há cobrança nenhuma. Imagina que os diretores não se cobram, que os sócios ficam ali olhando só para dentro da sua casinha e não olham o que o outro está fazendo. Existe possibilidade de um dos diretores estar falhando na sua gestão, estar falhando na sua liderança. E isso precisa ser observado pelos outros diretores, afinal de contas, é uma sociedade. É importante que cada um esteja fazendo a sua parte. Então, você ter uma estrutura de cobrança facilita e faz com que esses gestores queiram de fato entregar e mostrar que estão fazendo o melhor possível. Então tem gente que pensa cobrança como uma coisa ruim, não, cobrança é uma coisa boa. Aliás, o ser humano precisa de cobrança. Nós somos bons em estabelecer planos e metas, não somos tão bons em cobrar de nós mesmos. Por isso que uma estrutura de cobrança de resultados é importante. Então não deve haver melindres entre os diretores, nem medo de cobrar, independente da posição societária. Lembra? Aqui não importa se eu tenho 2% e o outro diretor tem 98%, depois que você definiu as responsabilidades de cada um, quem tem 2% cobra quem tem 98%, porque as responsabilidades estão definidas. Por isso é importante o pilar anterior. Sem o pilar anterior, como é que você cobra os sócios? Como é que você define quem está entregando, quem não está entregando? Quem está comprometido, quem não está comprometido? E quem não está comprometido tem que se entender por que não está comprometido. E isso pode gerar uma crise no relacionamento, que é o que nós vamos falar ainda nesse episódio. Mas antes de entrar nesse assunto, nós vamos falar do terceiro pilar dos relacionamentos dentre os sócios, que é a transparência na comunicação. É muito importante que a comunicação seja transparente. A gente falou de definição de responsabilidade, a gente falou de cobrança de resultados, mas para isso tudo acontecer, é importante que o nível de comunicação que exista entre os sócios seja eficaz, seja eficiente. A comunicação, como a gente ensina lá no Líder no Comando, ela é multiconsciente. A gente se comunica de maneira racional e emocional. A gente se comunica utilizando o nosso consciente, o nosso subconsciente. Então é muito importante que haja transparência na comunicação. Entre os sócios, isso é fundamental. E para você entender o quanto parece simples, mas não é, você precisa entender, como a gente ensina lá no Líder no Comando, que a comunicação ela envolve uma série de aspectos que impactam a mensagem, tanto na emissão pelo emissor da mensagem, quanto na recepção por quem está ouvindo aquela mensagem. Então, fatores como mentalidade, fatores como linguagem que você está utilizando, fatores como a personalidade de cada um, fatores como as emoções, os sentimentos, o estado emocional durante a comunicação impactam diretamente a forma como as pessoas se comunicam, o nível de comunicação que existe, o nível de clareza e transparência que existe na transmissão das mensagens. Então pode parecer muito simples, né? A gente acredita
Acho que muitas pessoas acreditam que são bons comunicadores, porque elas sabem falar, né? Elas conseguem conversar. Mas a gente só sabe de verdade se a gente é um bom comunicador, se a gente consegue transmitir as mensagens com clareza, se o feedback que a gente recebe, a resposta que a gente tem dos nossos ouvintes é positiva. Quando você pede alguma coisa para alguém, aquela pessoa entende de fato o que você quer dizer, ela consegue perceber a importância daquilo só pelo tom da sua voz? Ou você tem que enfatizar isso? Talvez você não esteja usando a comunicação da maneira mais adequada. E desenvolver a sua habilidade de comunicação é fundamental se você é sócio de uma empresa. Tanto para se relacionar com os seus sócios, quanto para se relacionar com os seus colaboradores, com os seus clientes, com os seus fornecedores. Então, a comunicação é um fator importantíssimo se você é empreendedor, se você é líder, você precisa desenvolver a sua comunicação e estar melhorando essa comunicação de forma continuada. E quando você aprende a se comunicar de maneira adequada, de maneira eficaz, fica muito fácil você dar um feedback de evolução contínua para o seu sócio. Então, às vezes, você vê na cobrança, no processo de cobrança de resultados, que foi o pilar anterior, você percebe que o sócio não está entregando. Como é que você conversa com ele da maneira mais produtiva, mais eficiente, para gerar o resultado que é necessário para que aquele sócio seu comece a entregar resultado? Ele precisa entender onde é que ele está falhando. E apontar os pontos de desenvolvimento do seu sócio pode ser fundamental para o sucesso dessa sociedade, dessa empresa. Muitas das vezes as pessoas estão vendo coisas que podem ser melhoradas, mas não falam, ficam com medo de falar, ou por conta da diferença da participação, ou por sua própria dificuldade de se comunicar, ou com medo de azedar aquela comunicação. Isso não pode acontecer. E isso não acontece quando você utiliza o mecanismo do feedback de evolução contínua, que é um feedback desenvolvido para fazer a pessoa evoluir, para fazer a pessoa melhorar. É claro que existem umas variações entre você utilizar para um colaborador e utilizar com o seu sócio, mas a base, os fundamentos do feedback de evolução contínua que a gente ensina lá no Líder no Comando, e você vai ter, inclusive, alguns episódios aqui dentro do DaltonCast onde eu abordo exatamente a metodologia do feedback de evolução contínua. Se você tem alguma dúvida, se você não conseguir encontrar, manda uma mensagem lá para minha equipe, tem um contato do meu time aqui embaixo. Fala assim, não consegui encontrar onde é que está o feedback de evolução contínua aqui no DaltonCast. Então manda uma mensagem lá para o nosso time, que nosso time vai te orientar da melhor maneira, para você entender como aplicar o feedback de evolução contínua também com os seus sócios. Muito bem, então com isso a gente conclui aqui a parte desse podcast que fala sobre os 3 pilares que você deve trabalhar para garantir um melhor relacionamento entre os sócios. E agora a gente vai para a segunda parte que a gente vai falar sobre crise. Como é que eu resolvo crises que acontecem principalmente quando eu não trabalho bem os 3 pilares do relacionamento entre os sócios. Mas antes da gente entrar nesse assunto, já que a gente falou aqui dos 3 pilares, eu quero te fazer um convite. Esses 3 pilares do relacionamento, ele é parte do conteúdo do meu treinamento Líder no Comando, que fala sobre isso, mas fala sobre muito mais aspectos de gestão e sobre muitos outros aspectos de liderança que você precisa trabalhar se você está nessa posição de ser um executivo, de ter uma equipe, de ter que fazer gestão. O meu treinamento Líder no Comando, que eu estou terminando de gravar, no momento em que eu estou gravando esse podcast, inclusive daqui a pouco eu vou gravar mais algumas aulas, ele está numa etapa de pré-lançamento. Ou seja, você pode adquirir com um preço diferenciado antes do lançamento. Você que é ouvinte do DaltonCast tem essa prerrogativa, tem essa oportunidade. Dentro do pré-lançamento, você tem um desconto de 50% no Líder no Comando. Ou seja, se você comprar agora, antes do lançamento, você vai pagar apenas metade do valor do treinamento. E você ainda pode dividir em 12 vezes no cartão de crédito. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade de desenvolver suas capacidades de gestão e liderança, clica no link que está aparecendo aqui embaixo, na descrição desse episódio. Não importa se você está vendo em uma plataforma de podcast ou no YouTube, tem aqui embaixo um link para você acessar.
Você pode acessar também lidernocomando.com.br e lá você vai ter oportunidade de fazer a sua inscrição no treinamento Líder no Comando, aproveitando este período de pré-lançamento. Então, não perca tempo, comece o desenvolvimento ainda hoje, se inscrevendo no Líder no Comando e tendo acesso a tudo o que você precisa saber sobre gestão e liderança para se tornar um líder de sucesso. Muito bem, agora vamos falar sobre resolução de crises. O que a gente faz quando a gente já está vivenciando uma crise no relacionamento entre os sócios? Tem aqui um passo a passo, eu vou te dar um passo a passo. Bom, o primeiro passo é assumir que existe um problema. Ou seja, você precisa estar presente e você precisa assumir. Ó, tem um problema de relacionamento aqui com o meu sócio. Existe esse problema. Quais são os sintomas de que existe esse problema? Tem alguns sintomas. Primeiro sintoma, falta de comprometimento. Você está percebendo que o comprometimento do sócio está diferente do que deveria ser. Você parece estar se comprometendo mais do que ele, você parece se importar mais do que ele. Isso pode ser observado, inclusive, com o resultado daquela área que é responsabilidade dele. Você quando cobra o resultado, você quando olha o resultado, pode ser que você nem cobre, quando você olha o resultado, você vê que o resultado deveria ser melhor. Você vê, por exemplo, que o seu sócio ele tem ausências constantes, seja ausência física, seja ausência de posicionamento. Ele está lá, mas ele não está se posicionando, ele não está sendo proativo na resolução de problemas dentro da área dele, que está sob responsabilidade dele. Você percebe que falta muitas das vezes ação. Ele está vendo problemas, ele não toma nenhuma atitude. Tudo isso é falta de comprometimento. Então, se você está percebendo isso, você provavelmente tem um problema de relacionamento com seu sócio. Um outro sinal de que esse problema existe é que vocês estão brigando muito, discutindo muito. Se as brigas são mais constantes, se quando você olha assim para o quadro de conversas que você tem, se você olha assim, 90% das conversas são altamente produtivas, a gente sai feliz, satisfeito, gera resultado. 10% ali a gente discute, briga, mas como tem 90% de produtividade nas nossas conversas, logo depois que a gente briga, a gente já se resolve e a gente consegue seguir em frente normalmente, porque as brigas fazem parte, as discussões, né, fazem parte. Quando eu falo de briga, eu estou falando de discussões, discussões de ponto de vista, discussões bem endereçadas, bem estruturadas. Então isso faz parte. Agora, quando é briga o tempo todo, quando você já começa a ter 30, 40, 50% de briga, 60, 70, 80% das conversas são brigas, isso é um cenário, e mostra claramente que tem uma crise no relacionamento. Então você precisa estar presente e assumir, existe uma crise no relacionamento. Um outro ponto é quando você tem um desalinhamento estratégico, também é um indicativo de uma crise no relacionamento. Às vezes você quer por um caminho, o sócio quer por outro caminho. Às vezes você acredita que tem que diversificar os produtos, o sócio acredita que tem que diversificar o posicionamento geográfico. Ele quer abrir várias filiais e você que acha que quer trabalhar com menos filiais, mas com mais produtos, por exemplo. Então, é um desalinhamento. Ou um sócio quer crescer e o outro não quer crescer. Acha que já está bom. Aliás, esse é um desalinhamento clássico, né? Tem sócio que já está satisfeito, o outro sócio quer mais, é mais ambicioso. Que bom, né? Que é mais ambicioso. E aí tem um desalinhamento estratégico. E aí o que acontece? Aí precisa ter uma resolução. Isso é uma crise, precisa ser resolvida. Então, assumir que existe uma crise é o primeiro passo. Porque tem muita gente que está vivenciando essas situações como essa que eu falei aqui e está fingindo que está tudo bem, está fechando os olhos, está deixando, está empurrando com a barriga. Mais cedo ou mais tarde isso vai te explodir. Ou você vai começar a ter perda de resultado, a empresa não só para de crescer, como começa a cair, como começa a estressar e às vezes até quebra a empresa por causa disso. Uma crise não resolvida tem o potencial de destruir uma empresa. De novo, uma crise entre sócios não resolvida, negligenciada, tem o poder de acabar com o negócio, sem contar com todo o desgaste que é gerado até o momento em que isso acontece. Então, precisa ser assumido. Existe uma crise, temos que entender a crise e tratar a crise. E a gente vai para o segundo passo. Depois que você assume que existe uma crise, você precisa tomar a decisão. A decisão é: eu vou tratar o problema ou eu vou deixar desse jeito que está? A decisão é: eu vou tratar o problema ou eu vou isolar o problema? Então existem algumas decisões que precisam ser tomadas.
Você pode escolher, por exemplo, não fazer nada, é a pior decisão de todas. Agora, você pode escolher tratar o problema, atacar o problema de frente. Quando você decide atacar o problema de frente, é que vem a conversa de alinhamento entre os sócios, que tem uma estrutura. Eu vou te dar aqui uma estrutura para uma conversa de alinhamento, para que facilite a sua vida. Como é que tem que ser uma conversa de alinhamento? Vou te dar uma sugestão de estrutura aqui, que é o que eu ensino para os meus mentorados quando eles estão vivenciando uma crise de sociedade e querem tratar o problema, querem resolver o problema. Então, o primeiro ponto é definir um lugar de fala, um espaço de fala de cada um. Ou seja, chama o sócio para uma conversa e já deixa claro: olha, eu vou falar aqui, vou passar as minhas percepções, as minhas constatações e eu gostaria que você só ouvisse de forma atenta. Como eu ensino lá no Líder no Comando, utilizando escuta ativa. Então, eu vou falar ou você vai só ouvir. Depois, eu vou deixar você falar, e você vai falar tudo, as suas percepções, os seus sentimentos, e eu vou só ouvir e te escutar atentamente. Tá combinado? Isso é importante por quê? Porque normalmente, numa conversa que não tem, onde as pessoas não têm essa habilidade, não são bem preparadas para esse tipo de conversa, é muito comum que uma começa a falar e a outra já começa a pensar na resposta que vai dar. Às vezes até interrompe para já responder. E enquanto você está pensando na resposta, você não está ouvindo o que a pessoa está falando. Então, já começa estabelecendo regra na conversa. Um fala, o outro escuta, entende. Aí é interessante, inclusive, que ao final de escutar, aquela pessoa que escutou seja capaz de repetir, dizer o que entendeu daquela fala de quem falou. E aí mostra que realmente estava escutando. A pessoa confirma, realmente foi isso que eu falei. Agora é a sua vez. Agora eu gostaria de ouvir você. E aí as pessoas trocam e quem falou escuta, quem escutou fala. Então já define isso no começo, faz esse enquadramento inicial. Segundo ponto, as emoções elas costumam esconder as causas do problema. Ou seja, quando você começa a ter uma conversa, ela fica muito emocional, quando as pessoas ficam muito emotivas, às vezes você conversa, a pessoa começa a chorar e tal, isso pode acontecer, né? Eventualmente isso pode acontecer. A gente não sabe quais são as pessoas que estão envolvidas. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras do ponto de vista emocional. E as emoções, elas vão acabar te escondendo. Pode não ser choro, pode ser raiva, pode ser revolta, pode ser uma alteração do estado emocional ali, estresse, ansiedade, tudo isso altera e esconde as causas reais. Inclusive, quando a pessoa está com agressividade, vou deixar uma dica. Agressividade significa que a pessoa tem medo. A agressividade é uma resposta a uma situação onde a pessoa se encontra confrontada, ela tem medo. Quem é agressivo é uma pessoa que está com medo. Então, essas vezes, essa agressividade, esse medo precisa ser compreendido. Medo de quê? O que está fazendo a pessoa reagir daquela maneira? Então, isso precisa ser claro, isso precisa ser transparente. E para que isso seja transparente, a conversa tem que ser uma conversa que vá sendo direcionada sempre para o lado racional. Se deixar a conversa descambar para emocional, a possibilidade de dar errado é muito grande. E nós somos seres emocionais, isso é comum de acontecer. Por isso é importante que o tempo todo essa conversa seja encaminhada de forma racional. Legal, as pessoas sentem, mas alguma coisa motiva esse sentimento. Se você me acompanha, já ouviu falar sobre o fluxo das experiências humanas. Leva para o racional a conversa, vai tentar buscar as causas daquele comportamento, as causas daquele sentimento, para que a gente discuta sobre as causas e não sobre as sensações que são geradas pelas causas. Então a conversa tem que ser sempre alinhada e direcionada para o racional. Tem que ter argumentos. Se for necessário, inclusive, utilize um quadro para demonstrar, para escrever, para que essa conversa seja o mais racional possível. E em cima dessa racionalidade, é importante que sejam tomadas decisões. Então, essa conversa precisa gerar uma tomada de decisões, precisam gerar ações. O que que vai ser, o que que nós decidimos nessa conversa e o que que nós vamos fazer a partir das decisões que tivemos nessa conversa.
Então é muito importante que essa conversa seja racional, ela culmine em uma tomada de decisões e um plano com as ações que serão tomadas a partir desta conversa. Isso vai gerar um acordo entre os sócios, que precisa inclusive ser registrado. Olha, vamos escrever então o que a gente combinou aqui, quais vão ser as ações, registra esse acordo. E esse acordo, inclusive, ele pode definir limites, ou seja, olha, você está intervindo muito aqui na meta, vamos combinar um limite aqui da interferência, vamos definir aqui as nossas responsabilidades, as nossas autonomias, ou vamos revisar as definições que nós já havíamos realizado, porque nós já ouvimos o Daltoncast e a gente já sabe que a gente precisa fazer tudo isso. Então, eventualmente, você vai revisar aquilo que foi definido ou definir aquilo que jamais foi definido antes, estabelecendo ali os comportamentos, as ações, os limites, as responsabilidades. Então, isso precisa estar definido no escopo das decisões e no escopo das ações que serão tomadas a partir dessa conversa. E uma coisa muito importante, dentro dessa conversa, eventualmente vai fazer uma baita diferença haver uma pessoa mediando a conversa, um mediador. Uma pessoa com conhecimento dessa estrutura de conversa, uma pessoa com conhecimento de relacionamentos humanos para poder, olha, tá indo pro emocional demais, segura aqui, vamos voltar pro racional. Então, às vezes é importante ter um mediador para facilitar essa conversa, um facilitador, uma pessoa que age ali como um catalisador, direcionando as pessoas para o melhor resultado possível. Quando eu estou dando as minhas mentorias, muitas das vezes o meu mentorado tem o sócio, a gente faz essas conversas de alinhamento. Então, o mentorado chama até às vezes os outros sócios que não são mentorados, a gente faz uma sessão de alinhamento ali entre os sócios e deixa tudo isso claro, estabelecido, combinado, deixa tudo isso alinhado. Então, se for importante para você ter um mediador, tenha um mediador, uma pessoa neutra, né? Eventualmente, você pode se interessar em até que eu seja esse mediador. Se esse for o caso, é só você entrar em contato com a minha equipe, o contato está aqui embaixo na descrição, e ver como é que isso pode ser feito, né? A minha equipe está preparada ali para te orientar sobre a melhor forma de conduzir isso, para que eu seja, por exemplo, um mediador dessa conversa. Mas não precisa ser eu, pode ser uma outra pessoa, de preferência uma pessoa de fora da empresa, uma pessoa que consiga estruturar isso com vocês e direcionar para uma solução. Muito bem, então essa conversa de alinhamento ela é importante. Agora, caso essa conversa não seja possível e eventualmente em função das circunstâncias ela não é, às vezes não tem nem clima, nem ambiente para ter uma conversa sobre essa, às vezes a pessoa se nega a sentar para conversar, chegou num ponto onde a comunicação praticamente inexiste, aí pode ser que seja necessário você partir para uma solução mais drástica. A gente vai falar sobre solução drástica daqui a pouco, mas se essa conversa não for possível, se você quiser ter essa conversa e a outra parte ou as outras partes não quiserem, pode ser que você tenha que se encaminhar para uma resolução mais drástica. Mas antes da gente falar da resolução drástica, uma outra opção é isolar o problema. O que eu chamo de isolar o problema? Bom, primeiro eu vou falar uma coisa importante aqui. Isolar o problema é uma solução paliativa. Ela não é uma solução resolutiva, uma solução definitiva. Ou seja, a solução definitiva é a conversa que eu acabei de mostrar aqui para você. Agora, às vezes você precisa isolar o problema para evitar que ele cresça muito, até que você faça, então, uma conversa de alinhamento com o seu sócio. O que eu chamo de isolar o problema? Você restringir aquilo, o impacto daquela crise. E às vezes isso significa restringir a comunicação, não discutir, não entrar em discussão, evitar discussões em locais inapropriados, evitar fazer reuniões com aquele sócio no momento que não é necessário que ele esteja presente. Então, às vezes, você precisa isolar o problema. Às vezes, você precisa blindar a própria empresa daquele sócio que está gerando uma interferência, que está gerando um problema. Então você faz isso, você blinda a equipe, eventualmente você blinda a sua equipe e às vezes até a equipe desse sócio precisa ser blindada, protegida. Você enxergou isso, você blinda essa equipe, protege, restringe a comunicação, chama as pessoas, conversa, diz que você já enxergou, que você vai fazer um alinhamento com o sócio, mas mostra para as pessoas que você já percebeu. Às vezes isso é importante para conter os efeitos daquela crise dentro da empresa.
Às vezes você precisa isolar o sócio, eventualmente. Deixa isolado lá no cantinho. Eu já havia situações, inclusive, "Olha, eu queria que você ficasse 2 semanas afastado da empresa aqui. A gente não está se dando bem e a gente está num momento crítico e eu preciso. A gente vai conversar, mas enquanto a gente não conversa, você precisa se afastar um pouco aqui da empresa. Tira férias com a sua família. Quando você voltar, a gente conversa. Aí tem uma conversa de alinhamento e aí a gente vai voltar e vai dar tudo certo. Então, às vezes, é importante você tomar essa decisão quando você não consegue de imediato fazer a conversa e você está vendo que se você não fizer nada, o problema vai aumentar. Então, você isola o problema de uma maneira momentânea. E agora vamos para a resolução drástica, né? Não foi possível fazer a conversa, ou dentro da conversa de alinhamento, não houve alinhamento. Né? Havia, por exemplo, uma discordância estratégica, as duas partes falaram, tinham bons motivos para defender suas posições, não chegaram a um consenso. Então não tem jeito, a gente vai para a resolução drástica. Então, quais são as opções aqui de resolução drástica? Bom, primeira opção, afastamento das funções executivas dentro da empresa. Ou seja, se você tem um sócio que ele está discordando ou que ele não está afim de se comprometer, não está afim de se desenvolver como gestor e essa falta de comprometimento ou de desenvolvimento dele está afetando negativamente a empresa, você pode resolver afastar essa pessoa. Então, você pode inclusive ser essa pessoa. Você resolve se afastar. Olha só, não está dando certo, eu acho que a empresa vai seguir melhor sem a minha presença nessa posição executiva aqui. Então, vocês vão contratar uma outra pessoa para o meu lugar, ou alguém vai assumir essa responsabilidade e eu vou me afastar, eu vou ficar aqui só recebendo o resultado da empresa no final do ano, vou ser só acionista aqui, não vou participar mais das funções executivas. Então, pode ser uma decisão que você pode tomar. Ou que você pode recomendar que a outra pessoa o faça, porque às vezes a pessoa está insatisfeita. Não queria estar ali fazendo gestão, esquentando a cabeça, queria estar na praia, queria estar pintando, sei lá, fazendo uma outra coisa. Aquilo pode estar sendo desgastante para ela, então você pode sugerir, olha, por que você não se afasta, então, das funções executivas da empresa e fica só, vai fazer o que você gosta e no final você vai receber a sua parte conforme a sua participação, conforme está descrito lá nos estatutos, nos contratos e tudo mais. Então, às vezes, essa é uma solução. É drástica? É drástica. Envolve saída de você ou de alguém do quadro de executivos da empresa. Mas, às vezes, é a melhor solução. É a única solução cabível. Uma outra solução, ainda mais drástica que essa, é romper a sociedade. Acaba com a sociedade. Então, um sai ou o outro sai, um compra a parte do outro, ou você vende para um terceiro a sua participação e você se afasta, ou essa pessoa resolve se afastar da empresa. Não está feliz, não quer alinhar, não quer conversar, não está satisfeita mais com o negócio, então você vende a sua parte, sai da sociedade. É uma solução drástica e às vezes é a melhor solução para evitar a crise, para evitar que a empresa quebre. Porque olha só, é melhor você vender a sua posição, ou o outro sócio vender a posição dele, que hoje tem um valor, do que a empresa acabar e aquela posição não valer nada. É muito melhor, às vezes, você abrir mão de uma parte que você tem na sociedade por 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões. Sai da sociedade, porque agora vale 2 milhões. Se a empresa quebrar, não vale nada. E se você continuar na empresa, pode ser que ela quebre. Então, ou se a outra pessoa continuar na empresa, pode ser que ela quebre. Então, é melhor comprar a parte daquela pessoa agora. Mesmo que. Aí vocês podem discutir como vai ser feito o pagamento e tal. Eventualmente, você não tem capital disponível para fazer isso agora. Negocia lá uma forma daquela pessoa sair da sociedade. Né? Se essa for a solução. Eventualmente ela fica só afastada, como foi a primeira alternativa. Então, muitas das vezes, essas soluções que eu chamei de drásticas, são drásticas porque elas envolvem uma quebra, uma coisa maior. Mas não necessariamente elas geram ressentimento. Por quê? Porque quando há entendimento de que aquela é a melhor solução possível, não tem ressentimento. Vai depender muito da maturidade das pessoas envolvidas e do desejo desse relacionamento ser mantido, apesar da saída da empresa, apesar da empresa. E às vezes os relacionamentos societários envolvem, inclusive, relacionamentos pessoais. São pessoas que são amigas uma das outras, ou já eram amigos antes, ou criaram uma amizade dentro da sociedade. E é melhor que haja uma solução, mesmo que drástica, que preserve o relacionamento. Se isso for possível, melhor. E às vezes isso só é possível exatamente rompendo essa relação da sociedade.
ou mudando essa relação dentro da sociedade. Às vezes é ainda pior, às vezes é um casal, às vezes é família, às vezes é pai e filho, às vezes é marido e mulher. E aí tem uma relação entroncada ali, porque aí o casamento fica ruim porque a relação da empresa está ruim. Aí às vezes acaba as duas coisas. Às vezes o casamento acaba até primeiro. E a empresa acaba depois, o relacionamento da empresa acaba depois. Então, às vezes, é melhor você afastar isso. Então, você quebra uma das duas relações, mantém uma e elimina a outra. Mas muitas das vezes é melhor assim. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo porque tem relações emocionais ali fortes envolvidas e vão empurrando. E é o pior cenário, porque você vai desgastando não só a relação dentro da empresa, como a relação pessoal que você tem com aquela pessoa. Então, muitas das vezes, a resolução drástica é a melhor opção se a conversa de alinhamento não for suficiente para estancar a crise. Muito bem, agora é com você. Agora é colocar em prática e desenvolver os 3 pilares do relacionamento entre os sócios. Ouve de novo, anota, faz as suas anotações, estabelece os acordos com os seus sócios, o acordo de gestão societária com os seus sócios. E se você estiver vivenciando uma crise, isole o problema, se for o caso, ou faça uma conversa de alinhamento melhor dos cenários. E se nada disso funcionar, pense seriamente em tomar uma atitude mais drástica para que seja melhor para a empresa e até mesmo para os relacionamentos. E para você implementar isso, colocar tudo isso em prática, eu ainda vou te dar mais uma ajuda, que é o resumo deste episódio em PDF, que você pode baixar para facilitar a implementação de tudo isso. Sim, basta você acessar daltonribeiro.com.br/audiência VIP e seguir o meu canal lá no WhatsApp. Lá na descrição você vai ter acesso a uma página onde você vai poder baixar o PDF desse episódio e de outros episódios que também estão lá disponíveis, além de ter acesso a conteúdos exclusivos. Então siga o meu canal no WhatsApp, faça parte da minha audiência VIP e tenha acesso ao PDF deste episódio. E lembre-se que se precisar da minha ajuda, se quiser realizar um treinamento para os líderes da sua empresa presencial, você pode entrar em contato com a minha equipe pelo link que está aqui na descrição desse episódio. Lembre também de deixar a sua avaliação sobre esse episódio e de seguir o DaltonCast para ser notificado sempre que eu publicar um novo episódio para você. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.